Que a misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, seja glorificada agora e para sempre. Nós estamos continuando a leitura do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Agora nós estamos adentrando no versículo 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que sou eu? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então, Jesus perguntou, se voltando para os seus apóstolos, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou à parte Jesus e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Queridos irmãos, aqui está um dos textos que já nos introduz no mistério da paixão do Senhor. Exatamente aqui é que Jesus começa a apurar a fé dos apóstolos. Jesus começa a prepará-los de modo mais especial para aquilo que vem. Aquilo que virá é bem pesado. Aquilo que virá sobre Jesus é extremamente esmagador. E ele precisaria preparar os seus discípulos. E começa por fazê-los professar a fé no Filho de Deus. Veja bem, quando Jesus lhes pergunta: Quem dizem que eu sou? Jesus não tem uma curiosidade mórbida. Jesus não tem uma curiosidade por demais humanizada. Mesmo que fosse bem intencionada, mas humanizada, com pensamento apenas de se autossatisfazer em compreender a partir dali daquela resposta que estaria ou não sendo acolhido pela maioria. Não é isso que acontece com Jesus. Jesus não tem essas necessidades pessoais. Ali Jesus quer levá-los mesmo a renovar a sua fé. Jesus quer fazer com que eles de fato se abram para o mistério, que eles caminhem além daquilo que vem. Segundo, Jesus quer prepará-los para a paixão. Jesus quer prepará-los para o Gólgota. E que eles então estejam mais crescidos até que, enquanto caminham, enquanto chegam lá, eles cresçam, estejam mais fortes quando Jesus chegar lá, no ápice da sua vida terrena. Chegar lá onde? No Calvário, na cruz. Então Jesus precisa prepará-los. E é por isso que o nosso Senhor então quer que eles se abram mais agora para o mistério. Renovem a sua fé, ou ainda professem a sua fé no Filho de Deus. E por isso lhes pergunta desta maneira. Um e outro responde do seu jeito, como nós vimos. Pedro então toma a palavra e declara: Tu és o Filho de Deus, Tu és Jesus, o Messias. Jesus se alegra com isso, tanto é que essa mesma cena no Evangelho de Mateus, Jesus vai confirmar Pedro no pontificado, né, no munus do Papa, do primeiro Papa. Vai lhes dar a chave do reino dos céus. Mas aqui em Marcos estamos caminhando para outra visão. A visão é esta: eles precisam professar a fé. E Pedro também professa, e professa muito lindamente. Mas logo na sequência,
na sequência, a sua humanidade que ainda carece de um crescimento espiritual, o seu coração que ainda carece de compreensão sobre os céus e sobre a verdadeira razão e única pela qual o Filho de Deus se encarnou, que é a nossa salvação, e essa salvação só poderia acontecer com a morte do Filho de Deus. Pedro ainda não tem alcance para tudo isso. Vai adquirir, claro, mais para frente, sobretudo com o sofrimento, renovando essa mesma fé em vários outros momentos lá para frente. Mas agora Pedro está engateando e ele, quando escuta Jesus dizer que passará pela morte e assim por diante, Pedro, tudo que pode fazer é agir como homem e até agir em algum aspecto como Satanás. Satanás é aquele que tenta. Ele acabou sem querer tentando Jesus a desistir da cruz. E por isso que Jesus disse: vai-te para longe de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não pensas como Deus. Querido, tudo isso é muito forte. Duas questões ficam no ar. Fica no ar para que nós contemplemos essas duas questões. A primeira delas é: quem é Jesus para nós? Nós precisamos deixar Jesus entrar de tal maneira na nossa vida que nos identifiquemos com Ele, de modo que nós próprios tenhamos a resposta: quem é Jesus para mim? E segundo, de tal maneira Ele está em mim que as pessoas, ao me verem, elas também digam quem é Jesus para eles a partir de mim. Ou comecem a descobrir, a encontrar-se com Jesus a partir de mim, a partir de você. Segundo, a segunda questão que fica no ar para que contemplemos, é preciso que nós tenhamos a coragem de contemplar Jesus na cruz, contemplar o mistério da sua paixão. Nós estamos prestes a entrar na quaresma. Estamos prestes, meus irmãos, a mergulhar no mistério mais sublime e, por isso mesmo, mais doloroso, para poder depois chegar à ressurreição. Então é preciso que você se abra para o Cristo que sofre. Não estou me referindo agora ao Cristo que sofre no pobre, o Cristo que sofre no homem, na mulher, na criança. Não, eu estou falando o Cristo que sofre, o Cristo nele mesmo, sofre por nós. É preciso que tenhamos um olhar para Jesus, um olhar de gratidão, um olhar de adoração, porque ele passou pelo mistério da cruz. Que Nossa Senhora, a Mãe das Lágrimas de Sangue, nos ajude a nos preparar bem para mergulharmos nesse tempo de quaresma. E que na nossa vida fique claro um constante renovar da nossa fé, professar a fé no Filho de Deus, um contemplar Jesus na cruz, um mergulhar no mistério da sua paixão. Jesus fala para Santa Faustina que a alma que quiser crescer rapidamente no amor a Ele e nas graças dos céus, basta que contemple o mistério da sua paixão. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até amanhã.